तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय भगवत्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्यनाम्ने गौरवे हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश्वर वृन्दावनकान्त
Então hoje eu quero falar algumas poucas palavras e hoje está uma chuva muito forte. What is meaning of? Qual é o significado dessa chuva The forte? nature of this material world, sometimes rain will come and sometimes the good comes to be dry. Porque a natureza desse mundo material, às vezes chove, às vezes fica tudo completamente seco. But our spiritual, since the rain means, then the sword of mercy of Lord Nityananda Prabhu and Sachidananda Gaur. Mas o significado espiritual é que a chuva significa a chuva de misericórdia do Senhor Nityananda Prabhu e de Sachidananda Gaura Hari. How we receive the mercy of Sachidananda Gaur? Como que a gente vai receber a misericórdia de Sachidananda Gaura Hari? Chaitanya Mahaprabhu is giving mercy to everyone. Chaitanya Mahaprabhu, ele dá misericórdia a todos. As like rain, more of rain is given. Como a chuva, ela cai sobre todo mundo. Rain is coming on the top of the mountain also, in the ocean, on the ground. Everywhere, rain. A chuva, ela cai no topo da montanha, no oceano, no chão, em todo lugar. But where you see the water? Mas aonde você vê a água? Most of the water, where you see? A maioria da água onde que está? Onde que você Where vê? you see? Where is the salt? Where is the salt? Where is the beach? Você encontra a água no solo, onde tem um buraco. Rain is on the top of the mountain, but all water of the mountain coming down in the ground, A água, ela cai no topo da montanha, mas a grande parte da água você vai encontrar lá embaixo no chão, porque a água ela desce, né, do topo da montanha até o chão. Yeah, the top of the mountain now. Still now the rain stopped, but the water coming down from the mountain. Se vocês virem agora, vocês já viram no topo da montanha quando chove? Mesmo depois que já acabou a chuva, a água ela continua caindo ali do topo. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu is giving mercy to everybody. But who has container, he can accept the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Da mesma forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor Nityananda Prabhu, eles estão derramando a sua misericórdia a todos. Mas a pessoa que tem o container, ela vai receber. And if you have no container, you cannot receive or accept the sword of mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas se você não tiver esse container, você não vai conseguir receber a chuva de misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he told, no, I will also give that container to you, how to receive my mercy. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele falou, não, eu vou dar também esse container para que a pessoa possa receber também a minha misericórdia. That means Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving mercy and he also giving to us container. Então isso significa que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não só ele está nos dando a misericórdia, mas ele também nos dá esse container, esse pote. This is the speciality of Lord Chaitanya Mahaprabhu. For this regard our scripture explain Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is called the embodiment of munificent and magnanimous. E essa é a especialidade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Por isso as nossas escrituras explicam que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é a personificação da magnanimidade e da munificência. So maybe what is the container Lord Chaitanya Mahaprabhu will give us? Então, vocês perguntam qual é esse container que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos dá. Tenadapi suni jena taroriva shvaisnana amani namanadena kirtanya sadavai. Tenadapi suni jena taroriva shvaisnana amani namanadena kirtanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Sanskrit words about this significance about this verse in our Vishnu. Então, esse verso em sânscrito, tente compreender. Trinada pi sunit. Trinada means you will be very humble, more than the blade of grass. Trinada pi sunit significa que você deve ser mais humilde do que uma folha de grama. Taroriva Sahisna, and you will be very tolerant as like tree. Taroriva sahismuna. Você deve ser mais tão tolerante quanto uma árvore. Omani manadino, and you will be never hankering for your own name, fame, reputation, and you will give respect to all the living entities. E amani manadena. Você nunca deve querer seu próprio nome, fama e reputação. E você deve respeitar a todas as entidades vivas. Grass. Grass has own also egos, false egos. A grama. A grama, ela tem também o seu próprio ego, o seu falso ego. Because grass is thinking, I am grass. Porque a grama, ela está pensando, eu sou grama. If you stay your feet on the grass, then grass automatically what? Coming down. Se você colocar seu pé, se você pisar sobre a grama, automaticamente a grama vai dobrar, vai se abaixar. And maybe some grass also giving some pain. Your feet also suffer. Because their tip of them as magnetic. E talvez até alguma grama ela possa machucar seu pé, porque a pontinha da grama é como se fosse uma agulha. Because grass is no, don't you step your feet on my head. Porque é como a grama pensa assim e fala, não, você não vai colocar o pé sobre a minha cabeça. But grass is very soft, no strength. So for this regard, if you step your feet on the grass, then grass automatically you are going down. Mas a grama, ela não tem força, ela é assim macia, então quando você coloca o seu pé sobre ela, automaticamente ela vai se dobrar. And when you took out your feet from the grass, then grass again stood up. Mas quando você tira o seu pé da grama, a grama novamente ela se levanta. Because this is nature of the grass. Porque essa é a natureza da grama. Because this is the nature of the conditioned soul, false ego. E essa é a natureza da alma condicionada, o falso ego. But here in this verse, Trinada Vishnu is very humble, more than the blade of grass. Mas nesse verso, Trinada Pisunit explica que você deve ser mais humilde do que uma folha de That grama. means if a Vaishnava Guru will chastisement you, you have to accept his chastisement. Isso significa que se o Vaishnava, o Guru, ele castigar você, você tem que aceitar esse castigo. Thoroughly Vasishna as like, he will be tolerant as like tree. Tarorivasa Rijnana, você deve ser tão tolerante quanto uma árvore. Trees, they are giving everything to us. As árvores, elas nos dão tudo. Trees whole things is what? To sacrifice for the human being and others living entities. Tudo da árvore é pro sacrifício. Ela sacrifica pelas entidades vivas, os seres humanos e todos os seres vivos. And trees giving the fruits, A árvore ela dá os frutos, leaves, as folhas. and giving also shade. You can take rest under the trees and you will protect by the sunshine. E a árvore também dá a sombra. Você pode descansar debaixo dela e ficar protegido do sol. And trees suffering everything, but sacrifice is life for the others. As árvores, elas sofrem tudo, mas elas sacrificam as suas vidas pelo bem de todos. That means tree himself suffering everything, but sacrifice for others. Quer dizer, as árvores, elas mesmas sofrem tudo, mas elas se sacrificam pelos outros. Two things, suffering and sacrifice. Trees, they are suffering everything, but sacrifice for the benefit of others. Então são duas coisas, o sofrimento e o sacrifício. As árvores, elas sofrem todo tipo de coisa, mas elas sacrificam tudo pelo bem, benefício dos outros. So in the same way, you will be as like tolerance, the tree.
Então, da mesma forma, você deve ser tão tolerante quanto a árvore. You learn this from the trees, how they sacrifice to others and tolerance for everything. Aprenda isso com as árvores, como elas sacrificam tudo pelos outros. And if you cut the tree, and when you are cutting the tree also giving the shade, because you are feeling pain and suffering from the rays of the sun. Still tree also giving the shade to you. Elas sacrificam tudo e elas também toleram tudo. Se você vai lá e corta o galho da árvore, mesmo assim ela vai continuar te dando sombra, porque você sofre com os raios do sol. Então assim, a árvore ela te dá essa sombra para te proteger. And also tree also giving fruits to us. E as árvores também dão os frutos para nós. So that means tree is everything is also sacrifice for the others. Então, significa o quê? As árvores, tudo que elas têm elas sacrificam pelo bem dos outros. If you cut the tree will not say, don't cut me. No problem. E se You você, can also cut me and also use for yourself as you like. e se você corta a árvore não fala, não me corte. Não tem problema. Ela diz, você pode me cortar e pode me usar da forma para que você quiser. Trees from leaves to roots, everything sacrifice for others. As árvores, desde as folhas até a raiz, tudo isso elas sacrificam pro bem dos outros. What I want to say, in our scripture, without reason, don't cut the tree. Mas eu estou dizendo, não cortem as árvores sem razão. If you have no need, so don't cut the trees. Se você não tem necessidade, não precisa cortar as árvores. If you want to cut one tree, you have to plant 7 trees. Then you are right to cut one tree. Se você for cortar uma árvore, você deve plantar outras 7 árvores. Aí sim você pode cortar uma árvore. So that means trees, they are teaching to us how to tolerance Então as árvores, elas nos ensinam a tolerância and also sacrifice for others. e também o sacrifício pelos outros. And Omani Manadino, who will be Omani, always very humble, give respect to others and never hankering for your name, fame, reputation. E a Manimá Manadena, nós devemos ser humildes, nunca querer o próprio respeito, respeitar a todas as pessoas. And chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in this verse, Tenat Vishuni Jena Taroriva Sharishna Omani Ramanadina Kirtaniya Sadhana. Kirtaniya Sadhana means always you chant Lord's sweet holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nessa parte do verso que diz Kirtaniya Sadhari, significa que você deve sempre cantar os doces nomes do Senhor. Only Harinam, Lord's sweet names, can change your life. Apenas o Harinama, os santos nomes, os doces nomes do Senhor podem modificar a sua vida. Conditioned souls, they have no idea what is the meaning of life. A alma condicionada não tem ideia sobre qual é o significado da vida. What is the meaning of life? What is the meaning of especially a human being? Qual é o significado da vida e qual é o significado do ser humano? You have to understand. What is the meaning of our human life? Tente entender qual é o significado da nossa vida humana. Do you understand? What is the significance of the human life? Vocês entendem qual que é o significado da vida humana? The significance of human life, how to deliver from this material world and attain the abode of the Lord. O significado dessa vida humana é se libertar desse mundo material e alcançar a morada do Senhor. You are human being. You are not animal. Você é um ser humano, você não é um animal. You are conscious being. This is true. Você é um ser consciente, isso é verdade.
You are conscious being or not? Chetan. Você é um ser consciente ou não é? Means you have three things. While the Chetan means conscious being, then they have three symptoms. Então, Chetan, o ser consciente, ele tem três características, três sintomas. What is that? Feeling, willing, and knowing power you have. Quais são? Sentir, querer e saber. Huh? Feeling, you are feeling. Cold, hot, you are feeling. O sentir, você sente o frio, o calor, não é verdade? Willing capacity we have. You have desire to eat, drink, thirsty. Nós também temos a capacidade de desejar, de querer. Nós queremos comer, beber, nós sentimos a fome e sede. A third, knowing power about knowledge. E o terceiro, o poder da sabedoria, o conhecimento. You have knowledge or not? Você tem conhecimento ou não What tem? kinds of knowledge you have? Que tipo de conhecimento você This is tem? good, this is bad. You can discriminate in power you have. Você sabe, isso é bom, isso é ruim, você tem o poder de discriminação. Especially you are called human being. E especialmente você é chamado de ser humano. But you lost your brain. You Mas, don't know what is the good and what is bad. You are thinking what you are doing, this is the best. mas você perdeu o seu cérebro. Você não sabe o que é bom, o que é ruim. Você pensa que isso que está fazendo é o melhor. Most of the people thinking I am doing as my best. A grande maioria das pessoas pensa, o que eu estou fazendo é o meu melhor. No. You are doing as your best, this is not good. You have to follow the instruction of Sadhu and Guru. Mas não, pensar assim, o que eu faço é o meu melhor, isso não é bom. Você deve seguir a instrução do sadhu e guru, Because you don't know what is good and what is bad. porque você não sabe o que é bom e o que é ruim. What you are eating, what you are sleeping, what you are drinking, what you are doing, you don't know that is good or bad. O que você está comendo, como você está dormindo, o que você está bebendo, você não sabe se isso é bom ou se é ruim. Then Sadhu Guru, they will be perfect direction to you, how to develop your conscious being. Então, o sadhu, o guru, ele vai dar o direcionamento perfeito para você ter esse discernimento e saber o que é bom e o que é ruim. You lose your consciousness, so Sadhu Guru help you how to develop your consciousness. Você perdeu a sua consciência, então o sadhu, o guru, ele vai te ensinar como adquirir a sua consciência. This is good. That's understand. And if you drink alcohol and other things, and any kinds of what is called drugs, then slowly your brain will be damaged. Se você bebe álcool ou outro tipo de coisas, ou então se você usa algumas drogas, aos poucos o seu cérebro vai sendo danificado. This is true or not? Isso é If you verdade ou have não any é? bad habit, that is your, you lose. And that's because actually you are going to the day. Se você tem um mau hábito, na verdade você perde. Você está indo em direção à morte. So what is it called? Guru Vaishnava help you how to develop your consciousness. Por isso, o Guru Vaishnava te auxilia a alcançar a sua consciência And how to develop your perfect human life. e a como desenvolver a sua vida humana perfeita. If you develop your perfect human life, Desenvolver a sua vida humana perfeita. look at it. Every cigarette, single cigarette, written is what thing? You know? Smoking is harmful for the health. Então, vocês sabem que em toda caixa de cigarro tem aquele aviso que diz que fumar é prejudicial à saúde. They written or not? Não está escrito isso? I did not drink. I never also touch smoke the cigarette, but written in the everywhere. Eu nunca fumei um cigarro, mas eu sei que isso está escrito em todo lugar. If the smoking good for health, why written? Por que então está escrito ali que fumar é prejudicial à saúde? This is true or wrong? Isso é verdade ou está If errado? the smoking
the good for health. Why the written in the cigarette, every single cigarette, you can see that smoking for the health, smoking for the harmful for the health. Vocês compreendem isso? Se fumar fosse bom à saúde, por que em todo o pacote de cigarro está escrito que fumar é prejudicial à saúde? Two things. If you smoke the cigarette, smoking, then your lungs will be damaged. And maybe TB and also very incurable disease will come. Então são duas coisas. Se você fuma, aos poucos os seus pulmões vão sendo prejudicados e você pode até ter uma tuberculose e outras doenças. And especially in the back of the cigarette, also one kind of nicotine, one kind of thing that is also poison. E também lá na caixinha de cigarro você vê que tem uma substância que chama nicotina. E isso é veneno. For this cigarette, every cigarette, written the smoking is harmful for your health. Por isso, em todo pacote de caixa de cigarro está escrito que fumar é prejudicial à saúde. So many white people, they are smoking because their bad habits, they could not give up their bad habits. Então talvez você pergunte, por que então as pessoas fumam? Porque elas adquiriram esse mau hábito e elas não conseguem deixar de lado esse mau hábito. There are many bad habits, not this life, many lives, they did bad things. For this, they are bad habits coming. Muitos maus hábitos, e eles não são apenas dessa vida, são muitas vidas que você fez, que a pessoa tem maus hábitos e agora nessa vida também. But you associate with sadhu, guru, shastra, then slowly you reduce your bad habits. Mas quando você se associa com sadhu, guru e shastra, aos poucos esses maus hábitos vão sendo diminuídos. Without the association with sadhu, guru, you cannot give up your bad habits. Sem a associação do sadhu, guru, você não consegue abandonar os seus maus hábitos. So for this regard, Shastra saying, scripture, always associate with sadhu. Por isso os shastras, as escrituras dizem, sempre se associe com o sadhu. And follow the instruction of the sadhu. E siga a instrução do sadhu. And you collect your sukriti. Sukriti means the spiritual paisa. That is sukriti. E também assim você vai coletar sukriti. Sukriti significa atividades espirituais piedosas. When the sukriti be matured and accumulated, then you will get association with sadhu and listen. The instruction of sadhu and faith will come in the instruction of sadhu. E quando essa sukriti estiver acumulada e madura, então você vai conseguir ter a companhia e associação do sadhu. E você vai ser capaz de ouvir essa instrução e ter fé no que ele diz. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says this, Chatur Vida Vajate Man Sukriti Arjuna Atto Jiggasu Arthati Ganicha Bharatadisha. Hey Arjuna, who has come in the dynasty of Bharat dynasty. No Srimad Bhagavad Gita, Krishna ele diz, Rei Arjuna, aquele que vem na dinastia de Bharata. Chaturvida Bhajate Manjana. 4 types of people they can to perform bhajan and sadhana to me if they have sukriti. Então ele explica que 4 tipos de pessoas podem realizar bhajana e sadhana a ele, se ele tiver sukriti. Artho, Jiggasu or Gani. Artho, Jiggasu or Thakti or Gani. Artho Jigyasu Artha Gani. Artho means those are suffering in this material world. O primeiro tipo Artha é aqueles que estão sofrendo nesse mundo material. Jiggasu, they are inquisitive motive. Jigyasu, que tem o humor inquisitivo. Or Arthati, those who are hankaring from the wealth, money. Arthati, aqueles que anseiam por riqueza, dinheiro. Or fourth, Artho, Jiggasu, Gani means to have knowledge. E o quarto, Gyani, que é o que tem conhecimento. But here the condition, if they have sukriti. If they have no sukriti, they will not accept the instruction of sadhu and guru.
Mas a condição é que ele deve ter Sukriti. Se ele não tiver Sukriti, ele não vai ouvir e aceitar a instrução do sadhu, do guru. So for this our scripture children have to, this life to collect Sukriti, mature Sukriti, then automatically your spiritual life will develop. Então por isso as escrituras explicam que nessa vida você deve coletar Sukriti. E aí essa Sukriti vai amadurecer. So how to collect the Sukriti? Como você vai coletar Sukriti? Associate sadhu. Chant holy names also. Holy names also create Sukriti. Se associando com o sadhu e também cantando os santos nomes. Os santos nomes eles também dão Sukriti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the beginning, Harinam, chanting holy names also create Sukriti. In the beginning, chanting the holy name, that is also creates Sukriti. No início, quando você canta os santos nomes do Harinama, ele cria Sukriti. Which for holy name is very powerful. Holy name is called sadhana. Holy name is also called sadhana. O santo nome é muito poderoso. O santo nome é o sadhana e também é o sadhya. So always try to associate sadhu and this Harikatha. Even you take Mahaprasad, also creates Sukriti. Então tem sempre se associar com o sadhu e ouvir Harikatha. Até quando você tomar a Mahaprasada, você vai conseguir Sukriti. Mahaprasadi Govinde Nama Brahmani Vaishnave Sarva Punyam Vatangrajam Visasanai Vajayate Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Knowingly, unknowingly, even you take the Mahaprasad. Mahaprasad means which is offered to Lord Krishna. That is called Mahaprasad. Se você tomar a Mahaprasada, sabendo ou não, consciente ou inconsciente, a Mahaprasada é o alimento que é oferecido a Krishna. Because this Mahaprasad is transcendental. Porque essa Mahaprasada ela é transcendental. Four things are transcendental in this verse explained. São 4 coisas que são transcendentais, que são explicadas nesse verso. Mahaprasad, the remnants of Lord Krishna, Vishnu. Mahaprasada, os remanescentes do Senhor Krishna, Vishnu. Govinda, the name of Lord. Govinda, que é o nome do Senhor. His Vigraha, that is. A sua Vigraha, as suas deidades. And third, his holy name. E o terceiro é os seus santos nomes. And fourth, Vaishnava. E o quarto, Vaishnava. Those are pure devotees of the Lord. Vaishnava, os devotos puros do Senhor. Anyhow, if you contact with these three things, knowingly or unknowingly, also your Sukriti will come and mature and attain you to Lord. De alguma forma que você tiver contato com alguma dessas 4 coisas, sabendo ou não, e aí, assim você vai adquirir Sukriti, e essa Sukriti, quando estiver amadurecida, você vai alcançar o reino do Senhor. Because these 4 things are transcendental. You know or don't know. Knowingly, unknowingly, if you touch in these 4 things, also you will get benefit. Porque essas 4 coisas são transcendentais. Então, quer você saiba ou não, consciente ou inconsciente, se você tocar em uma dessas coisas, elas também vão te dar benefício. Very quick. Develop your spiritual life. E muito rapidamente você vai desenvolver a sua vida espiritual. But one thing, you will not come again, you will not commit offense to Krishna. Mas tem uma coisa, você não deve cometer de novo ofensa a Guru e Vaishnava. Bhaktivedanta Swami Maharaj, 70 years old, very old. He came from India to America. Bhaktivedanta Swami Maharaj tinha 70 anos de idade, já uma idade avançada. E ele foi da Índia até os Estados Unidos. And he tried to preach in America. E ele tentou pregar lá. 1 year he was running here and there to preach, but very difficult to preach. Durante o primeiro ano ele ficou andando para lá e para cá, porque era muito difícil pregar ali. Understand? How many? 1 year. 365 days you are running here and there to preach, but very difficult.
Entende? Ele ficou um ano, 365 dias andando para lá e para cá, procurando, mas era muito difícil pregar ali. Yeah. Because no one to listen Harikatha. Porque ninguém queria ouvir a Harikatha. Yeah. No one to accept. Yeah. To receive Harinam Harikatha. Ninguém aceitava receber Harinama e ouvir Harikatha. Yeah. Then he said, I have to return back to Vrindavan and to Bhajan Sadhana. E aí ele pensou, acho que eu vou retornar a Vrindavana e fazer sozinho o meu Bhajana e Sadhana. Then, his last 3 days, coming back to his thinking. Then came in New York, and he was sitting in the park, what is called Dumpkin Park, under the tree. E aí, faltando os últimos dias para ele voltar para Vrindavana, ele estava em Nova York, e aí ele foi para um parque, Thompson Park, e ele se sentou ali debaixo de uma árvore. Understand? New York, America. He was in the big park, in there, I went to there. He was sitting under the tree. Então ele estava lá nos Estados Unidos, em Nova York, então lá tem esse parque bem grande, eu já fui lá também. E aí ele sentou lá debaixo de uma árvore. And he was chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Sri Gauravamshavita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. How powerful holy name. Como os santos nomes são poderosos. I tell you how is it powerful? Holy name. Eu digo a vocês como os santos nomes são poderosos. What was happening? There is some hippies came. Então, quando ele estava lá cantando os santos nomes, alguns hippies chegaram. Even they drank the alcohol. One bottle in their hand, alcohol bottle, LSD, one hand, and another hand also hold the neck of the around his daughter. E eles chegaram ali, numa mão eles estavam segurando, eles estavam bebendo álcool, numa mão eles seguravam a garrafa da bebida, ou LSD, e com a outra mão eles estavam abraçando assim o pescoço de sua namorada. Drank alcohol. E bebendo álcool. Both. But they don't know in front of the sadhu what they're doing. Os dois, o casal bebendo álcool. E eles chegaram ali, mas eles não sabiam que eles estavam ali diante de um sábado. They drank the alcohol, so for this they lose their. Porque eles bebem álcool, então eles tinham, por esse motivo, eles tinham perdido a sua consciência. Animals also little bit they are same maybe. I don't know. But human beings, sometimes they are completely absent. Os animais, às vezes, eles têm ainda um pouco de vergonha, mas mas os seres humanos, eles são completamente desvergonhados. That means when the people completely intoxicated of any drug, that time he loses what he is doing, nothing. Isso quer dizer que quando a pessoa está intoxicada por algum tipo de droga, ela perde totalmente a sua consciência, ela não sabe o que ela está fazendo. If anybody done alcohol, then he loses control. What he is doing, what not is doing in front of sadhu or his sadhu. Isso na verdade, se a pessoa bebe álcool, ela perde totalmente a sua consciência, ela não sabe o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo, se ela está na frente do santo, o que ela está fazendo na frente dele. They told him,
That means lose his consciousness and got to complete Lord same life. What is the same? Actually, he lose his consciousness. What is the same life? What he use? Então ele perde totalmente a sua consciência e ele também perde a vergonha. Mas como assim falar da vergonha dele? Ele não tem nem consciência, então o que dizer da sua vergonha? So that it is very close came to Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então eles chegaram ali muito perto de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Bhaktivedanta Swami Maharaj chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. There are hippies, they don't know what is the Hare Krishna, they don't know. Just some vibration coming in front of their ears. And they also just move their body. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare But the sound of the Harina, that's the something will not be done. Enter in the ear, slowly, their conscious being return. Mas eles, os hippies não sabiam o que era aquele Mahamantra Hare Krishna. Mas aquele som, aquela vibração sonora entrava nos ouvidos deles, então eles estão balançando assim, cantando com a cabeça para lá e para cá. Mas na verdade esse Mahamantra Hare Krishna, esse som, essa vibração, ela é transcendental. E aos pouquinhos ela foi entrando nos ouvidos deles e fazendo com que eles retomassem a sua consciência. Then they read, what is there? What is it here? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So hippies they also now chanting holiness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, how powerful is holy name. When they chant holy name, they realize, oh, what we are doing? What we are doing? Bad thing. No, we should not do bad thing. We should not drink any intoxicants. And then they also said, hey, good tilak, Kanki Mahala. And now they are called happy. Before they were hippie, and now they are happy. Então, como os santos nomes, eles são poderosos. Eles ouviram aqueles santos nomes, eles foram retomando a sua consciência e eles viram, não, o que eu estou fazendo na minha vida? Não tenho que fazer isso. Então, eles rasparam as suas cabeças, passaram tila, começaram a usar Kantimala, e aí, de hippies, eles se tornaram happy, felizes. You can see that there was a movie. How Bhaktivedanta Swami Maharaj changed hippie to happy life. Você pode ver no filme, Swami Maharaj, como ele mudou a vida dos hippies, e eles passaram de ser hippies a happies, felizes. Understand? Then thousand hippies
came, and they also changed their life, and they become great devotee of Lord. Their life, they are called happy life. Então, milhares e milhares de hippies, eles vieram, foram até Prabhupada e eles se tornaram grandes devotos do Senhor. So I request everybody chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For this regard our slogan. What is our mantra? Chant holy names, be happy. Chant holy names, follow. Chant holy names, be happy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna.
Shri Radha Bihari Ji ki jai. Jai Shri Govind Govinath Madan Mohan Ji ki jai. Jai Nitya Leela Krishna Krishna Sudharma Bhakti Vedanta Srivani Nrsimha Maharaj ki jai. Jai Nitya Leela Krishna Krishna Bhakti Vedanta Srivani Nrsimha Maharaj ki jai. Shri Bhakti Vedanta Swami Maharaj ki jai. Bhakti Rakshasridhar Goswami Maharaj ki jai. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Hari Pavan Nityananda Prabhu ki jai. Sachidananda Prabhu Hari ki jai. Ananda Kadi Vaishnava Vrinda ki jai. Gaura Brahmanande. Om Vrindavani Tulasi Devai Dhyavai Kesavasya Krishna Bhakti Kari Devi Sattvatai Namo Namaha Pancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bhakti-vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Devi ki jai. Jai Shri Ram. Swami Vanu Maharaj ki jai. Vanu Maharaj ki jai. Maharaj ki jai. Okay, now take prasad. Oi. Saruni.